fez assim, o profeta descreveu a vida dele, desde a sua origem, da família que ele nasceu, da descendência da família que ele nasceu. Veja como ele comparou a família que deu origem ao nascimento de Jesus Cristo. Diz que ele foi subindo como um renovo e como uma raiz de uma terra seca. Ele não veio como um ator ou um galã da televisão ou do cinema ou do futebol. Não. O profeta diz que não tinha beleza e nem formosura. Olhando ao aspecto físico de Jesus Cristo, assim, o profeta disse assim, olha, e olhando nós para ele, não via nenhuma beleza nele para que o desejasse. Eu acho que ele era até mais feio do que eu, pelo que o profeta descreveu aqui. Ele descreveu que ele não era bonito. E eu, apesar de ser velho, ainda sou bonito. Glória a Deus! Desculpa, é brincadeira. Está descontraindo. Bem, irmão, mas o fato é esse. Ele não era um galã da televisão. Como é que chama aqueles... Um Brad Pitt. Ele não era um galã do cinema. Ele disse que ele era desprezado. Não era famoso, era desprezado. Era rejeitado entre os homens. Trabalhador. E o interessante é que o pior que o profeta disse, que os homens escondiam o rosto dele. Quer dizer, passava por ele e virava o rosto. Não fazia dele caso algum. Em outras palavras, eu vou usar uma expressão, não quero ofender ninguém que tem esse nome, porque se fosse ofensa eu não diria isso, porque eu tenho esse nome. Então ele era assim, para o povo, um Zé Ninguém. O povo não tem esse dizer assim, não, Zé Ninguém. Eu posso dizer isso porque eu me chamo José. Se eu estivesse ofendendo a mim, estaria ofendendo a mim mesmo, né? Então, para o povo, em outras palavras, ele era um Zé Ninguém. E ele disse que era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas depois que ele descreveu tudo isso, ele disse assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele levou sobre si. Então, imaginam, um homem que tomou sobre si defeito e dor e problema de todo mundo, não podia ter uma aparência bonita mesmo, né? Porque quando você está triste, você não fica sorrindo, já fica de cara feia. Então, se ele tomou sobre si tudo isso, claro que o semblante dele não podia ser bonito mesmo. Mas, ao descrever aqui, ele disse que tudo isso aconteceu nele, o verso de número 5, que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que ele sofreu e que daquele castigo nos trouxe a paz, estava sobre ele. Só que por aquele sofrimento, por aquelas marcas, e aqui ele usou a expressão pisaduras, marcos, ferimento, eu e você fomos sarados. Olha que coisa bonita. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Foi oprimido, foi levado ao matadouro como ovelha muda, e perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca.
a sua sepultura com os ímpios. Olha, ele está descrevendo desde a sua origem até a sua morte. Puseram a sua sepultura com os ímpios e como rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Agora aqui é que eu quero, esta expressão que eu vou ler aqui agora, é que eu vou tomar para a nossa meditação nesta noite. Versículo de número 10. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, disse o profeta, verá sua posteridade. Sobre isso que eu quero falar. Verá sobre sua posteridade. Outra coisa. Depois que ele falou, verá sua posteridade, ele disse, prolongará os seus dias. Então, irmão, como uma pessoa, eu pelo menos, pastor, nunca encontrei na Bíblia que Jesus constituísse uma família. O senhor lê? Também não. Alguém encontrou isso na Bíblia? Que ele se casou e gerou filhos? Não. Não. Então ele nunca se casou. Agora o profeta disse aqui que depois que ele morresse e fosse sepultado, ia gerar filho. Como é que um homem, depois de morto, lá na sepultura, pode gerar filho? Foi isso que me chamou a atenção. E é isso que eu quero meditar com vocês nesta noite. A Bíblia é coisa linda, irmão. A palavra de Deus é algo precioso. Ela é uma fonte inesgotável. Para tirar a água desta fonte, eu não seria capaz se de lá do alto céu não me fosse concedido. Nenhum pregador teria sucesso se Deus não abrir a sua mente para me compreender essa palavra. Eu quando li esse texto aqui, irmão, eu fiquei perguntando para mim mesmo. Profeta corajoso, né? Descreve a vida de um homem que ele morreu, nunca se casou, nunca constituiu uma família, fala da sua morte, fala do seu sepultamento, e depois que falou da sua morte e do seu sepultamento, ele disse assim, verá sua posteridade. Quer dizer, vai aparecer a família dele, vai aparecer seus filhos. É muita coragem uma pessoa falar isso. Se eu profetizasse aqui para um rapaz solteiro e dissesse assim, olha, depois que você morrer, vai gerar muito filho, o que o povo ia dizer de mim? O que os senhores diriam de mim se eu fizesse uma profecia dessa aqui hoje? Olhava para um moço aqui, olha, irmão, Deus me manda dizer para você que depois que você morrer, vai gerar muito filho. No mínimo, eu ia tomar o nome de idiota, de burro, apesar que às vezes a gente, eu me acho um idiota, né? Eu já disse, foi ontem, né? Foi ontem, e tem hora que eu penso assim, mas eu sou burro mesmo, escrito com 2 dedos. Quer dizer, burro 2 vezes. Escrito com 2 dedos aparece 2 vezes a escrita. Mas, pelo menos, se eu dissesse isto aqui, claro, seria ignorado. Então, quando eu li esse texto bíblico, pastor, me chamou a atenção. Como que o profeta teve coragem de dizer que depois que um homem que não se casou, morreu solteiro, e depois da sua morte gerar filhos? Olha, isso é impossível. Então, irmão, se você analisar a vida de Jesus Cristo, seu ministério, 3 anos, não foi isso que durou o ministério de Jesus Cristo? Ele começou aos 30, né? E aos 33 ele foi
crucificado. 3 anos. Foi o ministério dele. Em 3 anos, fez tanta coisa, que depois disso, eu acho que ninguém fez mais. Ressuscitar um homem da sepultura, depois de 4 dias sepultado, eu nunca mais vi ninguém fazer isso. E creio que ninguém fez. Expulsou demônios, ressuscitou mortos, fez paralítico andar, fez cego ver, operou milagre de todos os tipos, expulsou o demônio, mandou o vento parar e o vento parou. O mar estava com ondas altas e ele mandou o mar ficar quieto e as águas tranquilizaram. Mesmo assim, quando ele morreu, ele só tinha conseguido um grupo de 120 pessoas. 3 anos, ele ganhou mais ou menos 40 pessoas por ano. Arrumou um grupo de 120 pessoas. Se fosse hoje, por exemplo, lá no Brasil, uma pessoa que assume uma igreja e em 3 anos só batiza 120 pessoas, o que diriam? Foi um fracasso. Foi um fracasso. Assim foi o ministério de Jesus Cristo. As suas pregações, se ele pregasse hoje, presta atenção, se ele pregasse hoje, ninguém parava para ouvir. Por quê? Porque hoje o povo quer ouvir pregações de autoajuda. O que quer dizer isso? Aquela pregação que diz assim, olha, Deus me manda dizer para você que a tua vitória você vai receber hoje. Aí ele fala, amém. O povo gosta disso, não gosta? O povo gosta de você ir para a igreja que o pregador diz assim, Deus me manda dizer para você, irmão, que a tua bênção chega hoje na tua vida. Aí ele fala, aleluia. Se ele viesse aqui e pregasse do jeito que ele pregou, que a Bíblia consta, chamando alguém de raça de víbora, o que fariam com ele hoje? Irmão, quando avisaram Jesus que Lázaro, o amigo dele, estava doente e mandaram chamar ele para ir lá, ele não fez conta, nem ligou. Se alguém chamar o pastor para ir na casa dele orar, que está doente, e ele não for, o que vai acontecer, irmão? O que vai acontecer? Telefona para mim, pastor Polini, por favor, venha aqui depressa, por favor. Fulano está mal. Vem orar para ele. No mínimo, aquela pessoa nunca mais colocava os pés na igreja. E quando me visse, nem paz do Senhor não me dava, virava a cara. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. E Jesus fez isso. Imagina se eu fizesse, ou o pastor, o irmão aqui fazer isso. Nós estávamos fritos. E ele fez. É tanto que quando ele chegou na casa, depois que já tinha morrido, e tinham sepultado ele, estava o povão lá para consolar, e tinha aquelas carpideiras que usavam naquela época, pessoas só para chorar lá no velório, profissão que eu não quero nunca na minha vida. Ele chega. Quando ele chega, que a irmã de Lázaro viu, correu. E a primeira coisa que ela falou para ele, os senhores lembram?
Senhor. Em outras palavras, ela quis dizer assim: se o Senhor tivesse vindo quando eu mandei chamar. É ou não é? Ela quis dizer isso. Só que o escritor foi mais suave no escrever, e ele escreveu assim: se tu estivesse aqui. Mas ela quis dizer assim: Senhor, se quando nós mandamos chamar, o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, quem foi o culpado da morte dele? Ela estava culpando quem? Jesus. Imagina hoje, se ele vivesse nessa época que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo hoje. Em Ponta Grossa aconteceu um fato triste. Tinha um casal de idade já, de velho, e a irmã ficou doente. E o esposo dela, o velho, que velho é enjoado mesmo, sabe? Velho é chato. Eu não gosto de velho, sabe? O velho ligou para mim, disse: pastor, o senhor pode vir aqui agora orar para minha esposa? Eu falei: pastor, irmão, agora eu não posso ir, mas logo em seguida que eu desocupar aqui, eu vou. Só isso que eu já chamei. Chamou um pastor de uma outra igreja para o pastor ir, porque naquela hora que ele falou, eu não podia ir, porque tem hora que você não pode mesmo, né? Mas eu ia logo em seguida. Aí ele me ligou: não precisa vir mais não, o pastor fulano veio orar por ela. Mas agora eu vou bancar o teimoso e vou. Cheguei lá na casa dele, bati. Ele olhou, era eu. Falei: eu vim aqui orar para sua esposa. Ele falou: não precisa mais. Não precisa mais. Já veio outras pessoas aqui e já oraram. Falei: não, irmão, a menos que o senhor não me deixe entrar, mas eu vou entrar e orar para sua esposa. Pergunte para ela se ela quer que eu ore por ela ou não. Aí ele me deixou entrar. Ele me deixou entrar. Aí eu entrei, abri a Bíblia, li um texto bíblico, orei. Ela estava deitada na cama, senhora de idade. Orei, abracei ela, deitada na cama mesmo, abracei ela, beijei, ela chorou, eu chorei, e fui embora. Ela sabia que não ia viver mesmo. Aí quando eu saí, ela falou para o marido dela: quando eu partir, quem vem fazer a minha cerimônia fúnebre, eu não quero outra pessoa, eu quero o pastor Pulinho. Ela entendeu, mas ele não. Imagina no caso de Lázaro. Imagina no caso de Lázaro. Então, irmão, não sei se o senhor está entendendo o meu pensamento. A maneira que Jesus pregou, ensinou, se ele vivesse hoje, nesta época que nós estamos vivendo, irmão, ninguém, nem 120 pessoas não conseguia como conseguiu. E ele só conseguiu esses 120 porque ele operou o milagre. Se não, se fosse pela pregação, um dia ele estava pregando e tinha muita gente, mas muita gente ao redor dele. Ele foi apertando a doutrina, foi apertando, e um começou a sair, outro começou a sair, outro começou a sair, e os discípulos estavam preocupados: mas será que o mestre não toma uma dose de desconfiômetro? Não está vendo que o povo não está gostando do jeito que ele está falando? Estão indo todo mundo embora. Sabe o que ele fez? Ele virou para os seus discípulos e disse: oh, que bom que pelo menos vocês ficaram. Não foi assim? Hein? Foi assim ou não? Ele chegou para os seus discípulos: vocês estão preocupados porque esse povo saiu tudo? Vocês querem sair também? Pode ir. Não foi assim que ele fez? Foi. Imagina hoje.
Se o pastor dissesse assim, ó, vou pregar aqui hoje, se vocês gostar ou não gostar, se não gostar, pega o caminho, ó, a porta está aí, pega o caminho e vai embora. O que vocês faziam? Saía todo mundo. Se Jesus pregasse hoje, não seria aceito. Não seria aceito. Não foi feliz. Um dia eu estava, por curiosidade, procurando alguma coisa na televisão, deparei assim com um filme de faroeste. E o pedacinho que eu assisti, um bandido, um matador daqueles, chegou na casa de um amigo dele, que também era amigo de matança, mas que tinha parado daquela vida, tinha adquirido lá uma fazenda, feito um rancho, uma casa, e estava trabalhando agora, constituiu uma família. E esse bandido, no filme, chegou na casa dele. Aí ele disse assim, e daí, amigo? Agora parece que você não está mais vivendo a vida que nós vivíamos juntos? Ele disse assim, não estou. Na parede tinha um crucifixo, né, uma cruz, e com lá um desenho de como se fosse Cristo crucificado. O dono da casa, que era o ex-bandido, falou assim, aquele homem lá mudou a minha vida. Apontou para o crucifixo. Disse, aquele homem mudou a minha vida. Aí o bandido olhou assim e falou assim, mas quem é aquela pessoa lá? Aí ele começou a contar. Aí o bandido disse assim, mas parece que ele não se saiu muito bem, né? Ele estava pregado na cruz. O bandido disse assim, mas parece que ele não se saiu muito bem. Morreu pendurado numa cruz, se deu mal. E quis dizer, de fato, durante o seu ministério, ele não se saiu muito bem. Conseguiu só 120 pessoas que crescem nele. As suas pregações não era um dia. Um rico procurou ele. Pastor, posso fazer uma comparação? Se uma pessoa aqui no Japão, um grande industrial empresário, vier na sua igreja, o que o senhor faz? Faça uma ideia. Se um rico desse chegasse aqui hoje, o que você ia fazer? Meu Deus! Eu saía daqui, ó, ia lá na porta receber. Que bom! Por favor, entra! E ia procurar uma cadeira melhor, botar. Era assim que nós costumamos fazer, ou não é? É assim. E um dia um rico chegou para ele. Bom, mestre, eu sei que o senhor é uma pessoa boa. Não sou bom. Bom só é Deus, meu filho. Cara grosso, né? Mas foi assim que ele falou? Por que você me chama de bom? Bom só é Deus, meu filho. Que cara grosso. Mas o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você tem muito dinheiro, né? Vai na tua casa, vende tudo que você tem e dá metade aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. O rico disse, tchau mesmo, que ótimo. Imagina o tipo da pregação do jeito de Jesus Cristo hoje. Faça uma ideia, pastor. Então, irmão, tem coisas que nós não entendemos escrito nessa palavra. Aleluia. Por isso, irmão, que eu amo essa palavra. Aleluia. Lá no Paraná, glória a Deus, aleluia. Tem um pregador por nome de Messias, e ele sempre usa essa expressão, eu me amarro nessa palavra. Porque tem tanta coisa boa que a gente vai descobrindo na medida que você vai lendo aqui. Quando eu li essas palavras do Isaías, aqui do profeta, que ele, depois que ele foi morto, tudo,
começa a aparecer a sua posteridade, gerar filho. Meu Deus! Aí eu fui analisar o ministério de Jesus. Em vida foi um fracasso. Só que depois que ele morreu e ressuscitou e subiu ao céu, na primeira pregação de Pedro, no dia do Pentecostes,